Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeira Villanueva. O STF agora se arroga ser representante da sociedade em certas demandas que supostamente o Congresso Nacional não atende. Mas existe um problema muito sério quando uma entidade como o Supremo reivindica esse papel. Primeiro porque quais são os mecanismos constitucionais, legais e até mesmo institucionais para que o povo se invista contra o Supremo Tribunal Federal se o Supremo Tribunal Federal prejudicar a comunidade de alguma forma? Não existe. Na verdade, nós percebemos que existe uma casta de eleitos, uma casta de super sábios, uma casta de iluminados perfeitos, quase semideuses em Brasília, que não somente se arrogam uma prerrogativa que nunca foi dada para eles, uma vez que eles não são representantes do povo, mas sim pessoas ligadas ao Estado no sentido de tentar dirimir questões constitucionais ou de outras naturezas conforme está estabelecido na Constituição, como também essa arrogância primordial deles de querer, por exemplo, ser representantes do povo. Primeiro porque ninguém votou neles. Já começa por aí. Então não há nenhum critério de representatividade para que eles possam se arrogar defensores do povo ou de demandas populares ou coisa parecida. O segundo ponto é que quais são os mecanismos para coibir os abusos quando esses ditos representantes do povo realmente não cumprem aquilo que o povo quer. Também não existe nenhum mecanismo nesse sentido. Então podemos concluir que nós estamos na mais completa tirania judicial, uma das mais bizarras da história do país. E o mais interessante é que esses representantes do povo, essas pessoas que querem atender demandas sociais, direito achado na rua e não sei o que, ativismo judicial, nós percebemos que muito daquilo que eles querem preconizar contrariam não somente os elementos institucionais que de fato são representativos do povo, como por exemplo a Câmara, o Senado, enfim, como também nós percebemos que as causas que eles defendem não são populares. A população, em sua maioria, é contra o aborto, mas nós temos um STF que tem simpatias para o aborto. A população, em geral, é contra a legislação anti-homofobia. Por quê? Porque a legislação anti-homofobia cria certos expedientes que podem afetar a Constituição, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, a liberdade de crença e assim sucessivamente. Mas o STF, na contramão daquilo que diz representar, quer colocar essa legislação totalitária que naturalmente vai ser um expediente para o movimento LGBT perseguir aquelas pessoas que são desafetas. E nós sabemos que, obviamente, essa legislação está sendo fabricada pelo Supremo, a revelia do Congresso Nacional, que é o verdadeiro representante do povo, para justamente criar o expediente de censura que o movimento homossexual quer impor ao país. E por quê? Porque o movimento homossexual não tem popularidade no Congresso Nacional. E mais do que nunca, agora, nós temos um Congresso Nacional renovado e que com certeza é muito mais hostil a essas bandeiras da esquerda do que, inclusive, os políticos, por assim dizer, do Congresso anterior. Então nós percebemos que as medidas do Supremo reivindicando esse tipo de autoridade, como o senhor Luiz Roberto Barroso, mais conhecido como o Iluminista, e muitos outros, Celso de Mello, enfim, ou então o Fachin, mentiroso, mentiroso, mentiroso. E tem que ser dito, não tem nenhum problema em dizer isso, porque quando ele estava na sabatina, ele mentiu. Mentiu descaradamente e negou o seu passado comunista, enfim. Tudo para realmente passar na sabatina do Senado. E é assim, é o Supremo mais escandaloso e mais bizarro da história do Brasil. Então não há nenhum critério de popularidade, não há nenhuma demanda, não há nem sequer mesmo um mandato que foi dado para eles. Ou seja, no final das contas, nós percebemos sim um processo completo de usurpação das funções constitucionais em que o Congresso Nacional está sendo colocado numa situação de escanteio. Aí a pergunta que não quer calar é: quando é que nós vamos ver a volta da normalidade constitucional? Eu quero saber qual é o deputado que vai ter bola no saco para colocar a nossa lava-toga.
Se existe uma classe, uma categoria de pessoas que precisa ser fiscalizada pelos poderes públicos, é o judiciário. O judiciário é uma instituição que se acha acima do bem e do mal. São juízes, são promotores, mas principalmente juízes, né, que se colocam numa situação de completa impunidade, de completa incolumidade, né? Tudo que eles fazem, inclusive corrupções e bandalheiras, a punição maior de muitos juízes é ter aposentadoria compulsória. Olha só que coisa legal. Eu roubo, eu trapaceio, eu pratico estelionato, eu vendo sentenças, enfim, né? Quer dizer, esse tipo de expediente que muitos juízes fazem. E a punição para esses juízes é deixar de trabalhar e receber a pensão até a vida toda. Porra, legal. Além dessas pessoas praticarem crimes, ainda terão o privilégio de não trabalharem e receberem salário, o mesmo salário que recebiam quando trabalhavam. Essa talvez seja uma das maiores punições que um juiz de direito hoje em dia recebe no Brasil. Então é um escândalo completo. E agora nós temos juízes que se acham deuses. Eles não são nem representantes do povo, mas são deuses. Porque o povo não tem mecanismos judiciais para coibir as suas ações. Qual é, eu pergunto para você, qual é o tipo de mecanismo constitucional ou qual seria a ação adequada para você contrastar ou contraditar um sujeito como o Luiz Roberto Barroso, sendo o todo-poderoso tirano do STF, ou o senhor Dias Toffoli, ou o senhor Celso de Mello, ou então aquele sujeito tal do Fachin, Gilmar Mendes, enfim. Qual seria o mecanismo legal que você teria contra eles quando eles estão decretando uma legislação que é alheia aos procedimentos constitucionais mais básicos e que, inclusive, é um procedimento exclusivo do quê? Da Câmara dos Deputados ou do Senado? Quais são os mecanismos que você tem contra as pessoas? Nenhum. E isso nós chamamos de tirania, ou seja, o abuso de poder. Um juiz caprichoso pode chegar lá e simplesmente criar uma argumentação capciosa e, baseado nisso, pode mudar toda a legislação e pode, inclusive, causar uma insegurança jurídica, uma situação de completa arbitrariedade. E é o que nós estamos vendo hoje. O STF não tem representatividade para criar leis. O STF não tem representatividade para ficar atendendo demandas sociais fora daquilo que a Constituição permite. Claro que, quando nós observamos esse aspecto constitucional, eles alargam até a estratosfera interpretações das mais descontextualizadas da Constituição. Né? Abrem brechas para que eles tenham poderes legislativos. E é isso que eles estão fazendo. E eu pergunto, como é que nós vamos combater a legislação anti-homofobia? Como é que nós vamos, agora que o movimento homossexual está radicalizando, como é que nós vamos contraditar esses juízes e seus abusos? Isso fica a minha pergunta para alguém que está me ouvindo agora e também para o Congresso Nacional. Um grande abraço.